Bom estarmos aqui, estamos chegando ao final e eu estava hoje pela manhã lembrando que eu tenho que pedir algo especialmente para quem está acampando e que ontem foi dormir bem mais tarde, que era a última noite, era permitido e tal. Fica mais difícil, né? Eu sei que o gás vai acabando, mas eu queria pedir para você fazer aquilo que normalmente um atleta faz, ele dá aquela... puxa o último fôlego e aí diz: eu vou chegar no final. Então dê uma puxada aí no seu último fôlego, porque está chegando ao final, ok? Então eu falei que quem dormir eu vou pedir para levantar e fazer uma oração. Com isso eu sei que ninguém vai dormir. Efésios capítulo 4, vamos abrir a palavra de Deus. É o nosso último tema a ser trabalhado nesse retiro. Nós estamos trabalhando o tema do crescimento da igreja. Ontem à noite nós trabalhamos aqui o tema que foi o crescimento da igreja, a teologia e a piedade. E basicamente foi resumido em duas frases, apesar de ter sido uns 40 minutos, mas foram duas frases. O crescimento saudável da igreja requer teologia bíblica correta e saudável. E o segundo é que o crescimento saudável da igreja requer vida de piedade. Então, basicamente foi o resumo do nosso tema de ontem. E hoje eu só fiz, pastor Eldo, uma pequena alteração, que ele me mandou um tema e eu fiz uma leve alteração, mantive o texto. E eu vou estar trabalhando sobre o crescimento da igreja e o ministério de cada membro do corpo de Cristo. Eu vou só explicar aqui essa questão de ministério para não haver a confusão com relação ao que foi ministrado ontem pela manhã pelo pastor Elton, onde ele trabalhou a questão do crescimento da igreja e a necessidade de líderes. E aí, dentro dessa questão da necessidade de líderes, ele trabalhou bastante essa ideia de ministério, ok? Então, durante toda essa mensagem, você vai ouvir essa palavrinha de vez em quando: ministério, ministério, ministério. Mas eu vou falar um pouquinho, não no conceito específico de liderança, como foi colocado ontem, mas eu devo trabalhar ministério mais no conceito geral do Novo Testamento. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas de vez em quando aparece essa palavra ministério ou ministro, como o pastor Helder destacou ontem em 1 Coríntios 4. A ideia que às vezes se tem quando escuta a palavra ministro, né, já põe muito você naquela posição de importância. Mas sempre que você encontrar no Novo Testamento, a palavra ministro, só pode ser duas palavras que Paulo utiliza. A mais comum que Paulo usa e que é traduzido para o português como ministro é a palavra diáconos, de onde vem os oficiais de uma igreja batista, que são os diáconos. Então, na grande maioria, quase 100% das vezes, vai ser a palavra diáconos, que era o serviçal, aquele que fazia o serviço na casa. O texto que o pastor Helder leu ontem, sobre que os homens nos considerem ministros e despenseiros da graça, aquele é um dos poucos textos, se não for o único, que Paulo não usou a palavra diáconos para a nossa tradução ministro. Ele usou uma palavra chamada em grego de hiperetas. O que eram hiperetas? Hiperetas era o escravo braçal que ficava na parte de baixo ou no porão do navio. Quem já assistiu aqui filmes de época?
onde não tinha motor para fazer os barcos, as embarcações. Vocês já observaram que existe embaixo um monte de gente remando? Já prestaram atenção em algum filme assim? Riperetas era exatamente o remador da parte de baixo do navio. E no geral, o riperetas era um escravo que estava praticando, exercendo o seu último serviço antes de morrer, antes de ser executado. Então Paulo vai dizer que os homens nos considerem o remador da parte de baixo que está na sua última missão, para logo em seguida ser executado. Nós não somos o capitão do navio, nós os ministros. Nós somos os remadores da parte de baixo. O capitão do navio é outro. O capitão do navio é Cristo. Mas há uma outra palavra ligada a diáconos que Paulo usa para ministério. Sempre que você encontrar ministério no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra diaconia. Alguém tem a versão chamada NVI? Alguém tem a NVI? Tem aí? Por favor, abra no texto que o pastor Helder pediu para a gente ler ontem, 1 Coríntios capítulo 4. Quem tem mais NVI aí? Tem? Kelly também tem? E eu queria que você pudesse ler o versículo 1, para ver o que os editores da NVI fizeram com essa palavra ministro. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, Léo, por favor. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Perfeito. Que todos nos considerem servos de Cristo. A NVI traduziu de uma forma mais específica para dizer para nós que não é ministro nessa ideia, como o pastor Helder ontem disse, que realmente não é isso, não é essa coisa do grau de importância, mas tem a ver com servo. E a palavra que Paulo usa mais para ministério é diaconia. Então, quando você ouvir durante essa ministração a palavra ministério, você não vai pensar em liderança. A mensagem sobre liderança foi trabalhada ontem, que quem é líder exerce um ministério. Mas quando nós falarmos em ministério hoje, que o tema é o crescimento da igreja e o ministério de cada membro do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 é um texto bem conhecido dos irmãos, mas nós vamos trabalhar do versículo de número 11 até o versículo 16. No domingo pela manhã, lá na escola bíblica dominical na igreja, eu trabalhei o capítulo 4, do verso 1 até o versículo de número 6. Joguei a rede, alguns poucos peixes conseguimos pescar. Eu disse, quem quiser ouvir o restante, vá terça-feira de manhã. E eu estou vendo algumas pessoas aqui, como Armstrong e Gildaiane. Estou vendo ali a irmã Rejane, Zélia e o esposo, estavam lá domingo pela manhã. Tem mais Bosco, estava domingo pela manhã, Luiz Edmilson, estava. Tem um grupo aí que a gente jogou a rede e deu certo, eles vieram para dar continuidade ao estudo. Capítulo 4, verso 11 até o 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Outras versões vão dizer do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem, ou seja, da cabeça, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Pai, graças te damos mais uma vez esta manhã por esse tempo. Nós vamos ouvir a tua palavra, nós vamos aqui, ó Deus, estudar a palavra do Senhor, e precisamos mais uma vez que o Espírito Santo do Senhor possa alcançar cada vida e cada coração. Nós homens, o máximo que conseguimos fazer é explicar e alcançar a mente, o intelecto das pessoas. Mas quem alcança coração e produz a mudança e a transformação e provoca as iniciativas dos corações é o Espírito Santo da verdade. Por isso nós te pedimos, fale conosco e traga novos desafios para os nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou falar aqui rapidinho para vocês na parte introdutória, aquilo que eu falei pela manhã e a maioria não estava lá na igreja, com relação à carta de Paulo aos Efésios. Se você olhar, a carta está dividida em 6 capítulos. E o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, o que ele tinha a questão de, nos primeiros capítulos, ele sempre trabalhar doutrina. Aquilo que ontem nós chamamos aqui de teologia bíblica. Paulo tinha esse costume de fazer nos primeiros capítulos. E sempre na metade da carta para lá, ou um pouco depois, ele trabalha mais a parte prática. Por exemplo, quem aqui já leu a carta de Paulo aos Romanos, toda? Ela tem 16 capítulos, certo? É a carta mais doutrinária de todo o Novo Testamento. Se você quiser ter uma compreensão completa da mensagem do Evangelho de Cristo, você deve ler a carta aos Romanos, estudá-la com carinho. A carta aos Romanos tem 11 capítulos de pura doutrina, e doutrina consistente, teologia bíblica saudável e consistente. Mas alguém lembra como é que começa o capítulo 12 de Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ora, Paulo ensinou doutrina bíblica do capítulo 1 ao 11, e quando chega no 12 ele diz: rogo-vos, pois, diante de tudo que eu ensinei para vocês, eu faço 3 pedidos. Qual é o primeiro pedido insistente? O primeiro pedido é que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo pedido? Segundo, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que Paulo está dizendo? Que toda a doutrina que ele havia ensinado, toda a teologia que ele havia exposto nos capítulos anteriores, isso tinha que se tornar algo prático, algo real, algo do dia a dia, algo do meu cotidiano.
porque não faria sentido teologia sem vida. O que Paulo faz na carta aos Efésios? Capítulo 1 até o capítulo 3, ele faz a mesma coisa. Doutrina bíblica consistente. Como é que começa o capítulo 4? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo. Novamente eu peço a vocês insistentemente. Por quê? A lição que nós aprendemos aí, irmãos, é que toda doutrina, toda teologia bíblica, ela precisa desembocar, ela precisa se tornar na vida do cristão algo prático. Então existem dois erros que nós cometemos na igreja. São aquelas igrejas que têm muita doutrina, mas não ensina para o crente o dia a dia, o cotidiano, a relação com Deus e com o outro. E aquela igreja que joga a doutrina para fora, expulsa a doutrina da igreja, expulsa a teologia e diz que é só experiência prática. Não. O evangelho caminha com as duas, e Paulo é o grande exemplo disso. Então, se você olhar o capítulo 4, verso 3, por favor, Paulo vai pedir algo. Ele vai dizer, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele vai pedir que a igreja preserve a unidade que já foi realizada por Cristo. Eu não vou dar esse estudo aqui que foi dado na igreja domingo. A partir do verso 4, ele vai dizer, olha, essa unidade tem que ser preservada. Por quê? Verso 4. Porque há somente um corpo. Porque há somente um Espírito. E porque nós fomos chamados a uma só esperança. Deve se preservar, por quê? Porque há um só Senhor. Por quê? Porque há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Então Paulo está falando de quê? Da unidade da igreja. Mas meus irmãos, quando chega no capítulo 4, versículo de número 8, Paulo diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Deu o quê? Dons aos homens. Pergunta simples da escola bíblica dominical do novo convertido. Deus distribui dons iguais para todos os membros da igreja? Não. Os dons são o quê? Diferentes. Lição? A lição é que a unidade da igreja não ocorre na uniformidade. Tem pessoas que confundem uniformidade com unidade. Mas eu vou dar aqui para você uma ilustração. Uma eu dei na igreja e a outra eu não dei. A melhor maneira de você encarar fora o conceito bíblico de corpo, unidade da igreja, não é de um agrupamento de soldados uniformizados. Parece que está todo mundo igual, marchando todo mundo direitinho, todo mundo no mesmo passo. Não é isso. Não é uniformidade. A melhor maneira de você encarar nessa ilustração que não é bíblica é a ideia de um tapete colorido. Você já observaram um tapete quando você olha ele por trás, não pela frente? Você vê as linhas assim, tudo meio bagunçada, né? Parece que quando você vira o tapete, existe um desenho, uma forma, cores diferentes que se complementam. Então o conceito bíblico de unidade da igreja não é de uniformidade, mas é de diversidade. A unidade da igreja acontece na diversidade, e a ilustração bíblica é o corpo, onde o corpo é um, mas esse corpo ele tem uma diversidade de membros, e cada membro com a sua função. Essa é a parte introdutória, só para dizer para você o seguinte: Deus faz diferente de nós. Nós achamos que unidade tem a ver com todo mundo se vestir igualzinho, todo mundo usar a mesma logomarca, todo mundo falar do mesmo jeito, todo mundo pensar a mesma coisinha e não pode ter nada diferente. Não, isso não é unidade. Isso é uniformidade. Unidade na igreja é na diversidade. Por exemplo, quem tem mais de um irmão na família?
Vocês são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Isso quer dizer, matematicamente, que todos os irmãos da sua casa são iguais. Pensam iguais. Têm temperamentos iguais. Não. Deixam de ser família porque são diferentes. A família de Deus é do mesmo jeito. A igreja não é um ajuntamento de pessoas uniformes, mas é um ajuntamento de pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com formação familiar diferente e com dons diferentes. Primeiro ponto do nosso tema nessa manhã é que o crescimento da igreja e o propósito dos dons. Eu queria que você olhasse para o versículo 11 e você vai perceber que o Cristo, ele estabeleceu na igreja uma diversidade de dons. Aí nós temos pelo menos 5. Quais são os 5 dons do verso 11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons distintos. Dons distintos. Os apóstolos de Cristo não tem mais como eles. Mas o mais próximo que nós temos deles na igreja hoje são exatamente os chamados missionários desbravadores, aqueles que entram em lugares e que vão sempre mais longe para levar o evangelho e plantar a igreja. Você tem que ter os homens de Deus na igreja que não tem medo nem receio de ouvir de Deus a palavra e ministrar para a igreja a palavra, porque isso é profecia, isso é ser profeta, é proclamar a palavra de Deus para o seu povo e para o mundo de forma correta e contextualizada. Igreja precisa disso. Quem vai confrontar o pecado da igreja? É o profeta. Foi sempre esses homens que Deus usou. Mas a igreja precisa do evangelista. Você sabe aquele cara que em 5 minutos ele fala de Jesus e a pessoa se converteu? Você passa a vida toda falando e ninguém se converte? Você sabe aquele pregador que prega uma mensagem linda, espetacular, profunda, maravilhosa, quando faz o apelo ninguém se converte? Aí chega lá o evangelista, prega a mensagem simples de Jesus, o evangelho, apresenta a salvação em Cristo. Quando ele pergunta quem quer aceitar Jesus, vai multidões. É dom. É o pastor. Infelizmente, as nossas igrejas têm feito o quê? Todo mundo que passa pelo seminário é consagrado com qual título? Pastor. Parece que todo mundo que faz teologia é pastor. Mas a igreja não tem só pastor, a igreja tem pastor, a igreja tem evangelista, a igreja tem o mestre, aquele que ensina. Então, é necessário entender que o crescimento da igreja precisa passar por essa questão do propósito dos dons, da diversidade dos dons e do propósito deles. Quando você olha para o versículo 12, irmãos, qual é o propósito desses dons? No verso 12 vai dizer que Deus estabeleceu esses líderes com dons diferentes na igreja, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o ministério, o serviço, a diaconia. A função desses líderes com dons diversos na igreja, irmãos, é equipar os santos para que esses santos desempenhem a sua função e o seu papel no corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos não tem um fim em si mesmo. Quando esses dons diversos trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, o propósito é para que esses santos desenvolvam tarefas e funções espirituais no corpo de Cristo. Quando Cristo estabelece essa diversidade de dons na igreja, é exatamente com o propósito imediato de habilitar, de treinar, de equipar o seu povo, para que esse povo exerça o quê? O ministério. Mas o que acontece muitas vezes? Pastores e membros de igrejas,
entendem de maneira equivocada o propósito desses dons. E aí, qual é o resultado? Quando se entende de maneira equivocada? Tem dois. O resultado para a vida do pastor, quando se entende ou quando não se compreende o propósito dos dons, o resultado para a vida do pastor é que ele se sobrecarrega, porque ele vê e ele age como uma espécie de João faz tudo na igreja. Conhece esse tipo? Ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele canta, ele toca, ele prega, ele dirige, ele evangeliza, ele visita, ele administra a construção, ele faz tudo na igreja. E a igreja ainda tem aquela visão, ele tem que fazer mesmo, ele é pago para isso. Mas quando você olha para o texto, nós temos como liderança e como diversidade de dons, o propósito nosso que Deus estabeleceu é preparar a igreja para fazer. Então o resultado para o pastor é esse, ele se sobrecarrega. E qual é o resultado para a igreja? O resultado para a igreja é que a igreja passa a esperar que o pastor realmente faça tudo. E na igreja, nenhum líder tem que fazer tudo. O crescimento saudável da igreja, irmãos, requer por parte dos líderes e dos liderados, por parte dos pastores e das ovelhas, requer um entendimento claro do propósito dos dons. E qual é? Treinar, equipar, aperfeiçoar, habilitar os santos para que os santos façam, executem. E qual é o propósito final no verso 12? A última frasezinha do verso 12. O propósito dos dons diversos é aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar os santos com que propósito? Para que eles desenvolvam o ministério. E o propósito final? Edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, os dons são dados com esse propósito final: edificar o corpo. Deus nunca dá dons para uso egoísta. E Deus nunca dá dons para autopromoção. Todo dom que Deus dá precisa ser para uso altruísta. O que é o uso altruísta? Para servir aos outros. Se o meu dom só tem a utilidade para mim mesmo e para minha autopromoção, é uma fuga total daquilo que é o propósito dos dons que Deus dá. Mas a segunda coisa que nós queremos trabalhar nesse texto é que é o crescimento da igreja e o desempenho do ministério de cada crente. Verso 12, a parte B: o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos façam o quê? Desempenhem o seu serviço. Qual é a palavra mesmo que eu disse que está aí? Quem lembra? Diaconia. Para que os santos desempenhem, desenvolvam a diaconia, ou seja, o serviço que é feito pelos servos da casa. E nesse texto é todo o serviço da igreja. Então, meus irmãos, tem um autor que você não pode passar dessa vida sem ler pelo menos um livro dele. Um autor chamado John Stott. Não sei se você já leu alguma coisa dele. Se não leu, comece a procurar alguma coisa. Tem vários livros dele em português. E John Stott, comentando a carta aos Efésios, ele vai dizer que o Novo Testamento vê o ministério não como uma prerrogativa de uma elite clerical. Eu vou explicar isso em português já já. Não como uma prerrogativa de uma elite clerical, mas como o quê? Como a vocação privilegiada de todo o povo de Deus. Nós temos uma herança católica romana. A nossa herança católica romana é que a condução da igreja se concentra no clero. O clero está aí: papa, bispo, arcebispo, sacerdote. Esse é o clero. Eles fazem tudo. Inclusive, até escreve o textinho da missa para você não ter trabalho de abrir sua Bíblia, nem de ler.
Você já pega tudo prontinho. E eles é que fazem. A interpretação da Bíblia é dessa elite clerical. Mas John Stott diz não. Quando você olha para o Novo Testamento, o ministério é algo que deve ser desenvolvido por todo o povo de Deus. Então, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Todo cristão, todo servo de Deus, cada membro do corpo de Cristo tem um ministério, lembrem ministério, diaconia, serviço para desempenhar. Cada membro do corpo de Cristo recebeu de Deus o dom e a habilidade para desenvolver o ministério. Eu vou dizer algo aqui que alguns não concordam, mas olhando para o Novo Testamento, eu tenho plena convicção que é isso mesmo. Ninguém ou nenhum membro do corpo de Cristo pode dizer que não tem nenhum dom ou que não recebeu de Deus nenhum ministério para desempenhar. Ninguém. Eu estava aqui olhando para ver se eu identificava alguns que são novos convertidos que estão comigo no discipulado. Eu identifiquei esta jovem aqui que está no discipulado. Identifiquei aqui o rapaz de boné ali, o Alexandre, que está no discipulado. Cadê? Andriele, que está ali. Aqui o filho de Robson, que está aqui. Alguns que estão no discipulado se preparando para o batismo. São novos na igreja. Nem eles podem abrir a boca para dizer que não recebeu de Deus nenhum dom e nenhum ministério para desempenhar no corpo de Cristo. Ninguém. Mas o que acontece? Porque eu já ouvi muito isso. A questão é que alguns, ou desenvolveu-se no meio da igreja, a falsa ideia de que dom e ministério tem a ver com o quê? Pregar, cantar, tocar, dar estudo ou liderar algum departamento ou ministério da igreja. Essa é uma ideia que não é do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento há uma diversidade de dons. E quem não tem nenhuma dessas habilidades, conclui o quê? Eu não tenho, pastor, nenhum dom e nenhum ministério. Você está concluindo equivocadamente. Eu queria, para ajudar vocês aqui a entender essa ideia, infelizmente distorcida na igreja, contar brevemente 2 testemunhos. Na década de 90, acho que foi mais ou menos 91, no máximo 92, eu ainda era aluno no Betel Brasileiro, e nós recebemos um grande líder, que eu não vou dizer o nome nem dele, nem da instituição, mas é um grande líder de uma grande instituição missionária, não só no Brasil, porque essa instituição missionária está no mundo todo. E ele, na capela do seminário, pregou para nós e deu alguns testemunhos. Um cara muito conhecido no Brasil e no mundo pela influência dele nessa instituição. O que ele contou para nós? Ele contou para nós a crise da esposa dele. Qual era a crise da sua esposa? É que ela não pregava, ela não sabia tocar nada, ela não sabia cantar, ela não sabia nem sequer falar em público. Qual era a crise dela? Meu Deus, como é que o Senhor me coloca para ser esposa desse homem? Ele precisaria de uma esposa melhor, porque ele é conhecido, ele dá palestras, ele prega em grandes congressos e eu não sei fazer nada. Essa era a crise dela. E ele conta que um dia ela na sua casa, lavando a louça, como a irmã Dalta disse que estava fazendo, Deus ministrou ao coração dela no momento que ela estava na sua crise e até chorando. O que Deus disse ao seu coração foi: o seu ministério é lavar os pés dos meus servos. Ele era líder de uma grande instituição missionária, irmãos.
ela recebia constantemente outros pastores, missionários que vinham do campo para hospedar, para cuidar da sua casa. Ela era uma excelente hospedeira. Ela tinha o dom e o ministério da hospitalidade. O dom e o ministério de lavar os pés dos servos de Cristo. Por isso, meu irmão, você pode não tocar, não cantar, não pregar, não saber falar em público, não liderar nenhum ministério na igreja, mas nunca pense que Deus não te deu nada para fazer, nem que seja para lavar os pés dos servos de Cristo. Você tem um ministério a desenvolver no corpo de Cristo. O crescimento da igreja passa por essa via. A maneira pela qual o corpo de Cristo inteiro cresce é através do uso de todos os membros dos dons que Deus lhes deu. Mas eu contei de um homem muito longe, de um homem muito distante, que vocês não conhecem. Eu vou contar de um homem mais perto de vocês, Pastor Paulo César. Vocês devem conhecê-lo. Que tinha formação teológica, formado no seminário teológico, tinha formação na área de linguística e antropologia para ser tradutor da Bíblia. Se apaixonou por uma jovem da Igreja Batista Missionária. Na época, 17 anos. A jovem mais corajosa que eu conheci até hoje. Ou corajosa ou doida, mas eu acho que ela é corajosa. Ela sabia para onde eu ia e o que eu iria desenvolver. Ela sabia que iria morar na selva, que ela não teria nem sequer uma pia para lavar louça, nem lavar roupa. Ela ia lavar no rio. Ela sabia de tudo isso. Mas ela resolveu ir. Quando nós chegamos lá, com o povo tucano, só tinha eu e ela trabalhando. Mas existia uma equipe de missionários e missionárias da nossa instituição e de outra instituição que trabalhavam com outros povos indígenas. Todos eles e todas elas tinham formação teológica. Todos eles e todas elas tinham formação na área de missiologia e antropologia, e todas estavam desenvolvendo algum tipo de trabalho entre os indígenas. Minha esposa já viveu essa crise algumas vezes, a ponto de chegar para mim e dizer: por que você casou comigo? Eu não sei fazer nada. Você sabe, você tem dom, você tem ministério, eu não tenho. Lá era a crise dela. Apesar que lá ela deu aula também, ela trabalhou com criança, mas ela não trabalhava diretamente com a língua tucano, com a pesquisa da língua, com a tradução, com a pregação, e ela achava isso, vivia a crise porque outras faziam e ela não. Mas, meus irmãos, a minha esposa desenvolveu um ministério que, se ela não tivesse desenvolvido, talvez não estaria hoje com a gratidão e o contentamento no meu coração hoje por ter meus filhos hoje envolvidos com Deus e com o ministério. Sabe por quê? Porque o ministério dela foi investir na criação e na formação dos nossos filhos. Enquanto eu viajava pelas aldeias, passava semanas fora, enquanto eu estava envolvido dando aula na escola, traduzindo Bíblia à tarde, às vezes entrava até na noite, o que é que ela estava fazendo? Cuidando e educando os nossos filhos. E hoje, se nós temos algo abençoado, que é a nossa família, tem muito a ver, porque ela investiu muito mais tempo nesse ministério do que eu. Reino de Deus, corpo de Cristo, há uma diversidade. E, meus irmãos, eu confesso a vocês, irmãs principalmente, não existe ministério maior e mais excelente do que você investir no seu filho, na vida espiritual dele, no crescimento dele com Deus. Esse é o seu maior ministério. Esse é o nosso maior ministério. Desenvolva. O que Deus colocou em suas mãos? Alguma coisa, pode ter certeza. Mas qual é a visão que se tem hoje? A visão do corpo de Cristo como um ônibus. Um ônibus normalmente tem quantos motoristas?
Só tem um. Normalmente, né? Pode ser que invente outro. E esse cara é o que conduz o ônibus. Atrás está cheio de passageiros, sentadinho, confortavelmente, fone de ouvido, comendo biscoitinho, conversando, achando graça, e o motorista ligado na pista, no sinal, nos perigos da estrada. Se for à noite, os passageiros dormindo dentro do ônibus, e o motorista ligado. Às vezes tem essa visão de igreja como ônibus. Quem é o motorista? É o pastor. Então vamos ficar aqui, sentado eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido, tranquilo, e o pastor está conduzindo. Ai dele, se ele der uma freada brusca e me atrapalhar, porque eu vou reclamar com ele. Ai dele, se ele fizer uma curva muito rápida e eu sinta o perigo de um ônibus emborcar, eu vou perguntar se ele não está doido. Ai dele, além de conduzir sozinho o ônibus, ele tem que me proporcionar conforto e tranquilidade. Mas deixa eu dizer para vocês, qual é a figura bíblica de igreja? É ônibus ou corpo? Ainda que o comando venha do cabeça ou da cabeça, todos os membros precisam desenvolver a sua função. Então, irmãos, queremos um crescimento saudável da igreja? Que cada um desenvolva o seu ministério. Igreja que cresce são igrejas onde os membros estão envolvidos no serviço. Eu já estou aqui agora 17 de janeiro, completou 10 anos que eu estou aqui trabalhando com o pastor Helder. E desde lá para cá, trabalhei um tempo com o irmão Lula no discipulado, devido aos afazeres dele, ele não teve como dar essa continuidade. E eu assumi o discipulado já tem 10 anos. E eu, de vez em quando, faço a seguinte pergunta para os novos: como é que você se converteu? Como é que você chegou aqui na igreja? Sabe o que é que eu tenho constatado ao longo desses anos? Que a maioria das pessoas que no domingo à noite levantam a mão lá na igreja se converteram através de alguém na família, de um colega de trabalho, de um colega da escola, que já vinha falando, que já vinha testemunhando, que já vinha de alguma maneira lendo a Bíblia. Então há sempre alguém que vem fazendo algo. E aí a gente que é pastor, eu vou lá, prego, a pessoa se converte, se converteu através do meu ministério. Não. Há uma quantidade de pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça. Eu nunca me esqueço de uma irmã, que eu perguntei a conversão dela. Eu sempre conto isso no discipulado, mas vocês não querem ir para a minha sala, eu vou contar para vocês também. Como foi que a irmã se converteu? Ela estava vivendo uma crise muito grande, morando em outro estado. Eu sempre confundo se era Sergipe ou se era Alagoas, alguma coisa assim. E ela vinha de ônibus, muito triste, arrasada pelo que tinha vivido. E naquele tempo os ônibus podiam abrir a janela e a gente olhar, né? E sentada no ônibus, muito triste, ela olha pela janela. E ela viu, como diz o sertanejo, num lajeiro bem grande, uma frase escrita: só Jesus Cristo salva. Ela disse: quando eu li aquela frase, eu não via a hora de chegar em Serra Talhada para eu procurar uma igreja de crente, porque agora eu entendi que só Jesus Cristo salva. Se você quiser saber quem é essa irmã, pegue ali a rua do Mercantil, indo em direção à rodoviária, e do lado esquerdo você vai encontrar uma casa que ela deve ter, eu acho que 2 andares, e na parede está escrito: só Jesus Cristo salva. Sabe o que é isso, irmãos? É a diversidade. Esse cara que teve a ideia de subir naquele lajeiro, o trabalho de pintar, colocar aquela frase, ele não sabia quantas pessoas seriam alcançadas por aquele ministério. Pastor, isso é ministério? É, porque ministério é
serviço. Ministério é diaconia, e quem deve exercer? Todos. Eu não sei, tem alguns aqui que devem lembrar, mas um dos períodos da nossa igreja em que mais cresceu o grupo de jovens e adolescentes, que mais se converteram jovens e adolescentes na nossa igreja, foi no período em que alguns jovens da nossa igreja estudavam no Erempac. Lembra, Brenda? Eu acho que Gabriel deve lembrar também. Está aqui, Gabriel. Júnior, meu filho, deve lembrar. Muitos desses jovens ganharam outros jovens, porque nos horários de intervalo eles estavam louvando a Deus, eles estavam lendo a Bíblia, e eles estavam em momentos de oração lá dentro da escola. E foi nesse período que houve um grande número de conversões de jovens e adolescentes na igreja. Sabe o que é isso? É o corpo, cada um desenvolvendo o seu ministério. Quando cada membro faz isso, pode ter certeza, a igreja vai crescer, e o crescimento dela vai ser constante e vai ser natural, cada um desempenhando. Então, meu irmão, eu queria que você saísse daqui hoje consciente disso. Você tem um ministério para desenvolver no reino de Deus. Vocês acham que essas irmãs, que todo o retiro se colocam à disposição para vir aqui limpar, fazer comida, o retiro todo, elas são muito bem assalariadas? Não são. Elas não recebem. O que é isso? Serviço, ministério. Há uma diversidade. Por isso, não use a desculpa de que Deus não te deu dom e ministério na igreja. Deus te deu. Basta você querer desenvolver. Pode ser que Ele não tenha dado aquilo que você acha que é dom e ministério, que te coloca em evidência, mas Ele nos deu. Terceiro, versículo 13. Crescimento da igreja e a natureza dele. Aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Quando você olha o crescimento da igreja aqui, capítulo 4, nós vimos o verso 12, que o propósito é aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o ministério, e o propósito final é a edificação do corpo de Cristo. Até onde? No verso 14. 13. Até que cheguemos aonde? A unidade da fé. Até que cheguemos aonde mais? A unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aonde? A perfeita varonilidade. E aonde mais? A medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? É a natureza do crescimento. Claramente nesse texto, a natureza do crescimento, ele é, como eu disse ontem, quantitativo, qualitativo. Nesse caso aqui, você tem um crescimento qualitativo, porque a ideia é chegar à unidade da fé, chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Chegar aonde? A maturidade espiritual. O que é que diz o texto? Quando ele fala aqui perfeita varonilidade, ele está falando do estado de ser adulto. Quando ele diz da estatura de Cristo, essa palavra estatura, ela era tanto usada para altura, como ela era utilizada para idade. Então aqui Paulo está dizendo que o objetivo é que se chegue à maturidade. Paulo trata aqui a igreja como um organismo vivo que deve crescer para a estatura adulta. Essa é a ideia, por isso que aqui é qualitativo. Mas no verso 14 é para alcançar essa maturidade. Por quê? O que essa maturidade deve proporcionar no verso 14? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É alcançar maturidade para quê? Qual é o propósito? Ter firmeza, irmãos, segurança e ter estabilidade doutrinária. É aquele crente que, diante da pressão, da exposição de doutrinas diferentes, de falsos ensinos, Paulo está dizendo:
nós temos que ser tão maduros para não sermos como Nepioi. Nepioi não é nem criança, é bebê. Para não sermos como bebês espirituais. Irmãos, instabilidade doutrinária revela imaturidade. Crente que não tem segurança ou firmeza naquilo que crê é imaturo. Mas infelizmente vocês sabem disso. Existem crentes que não podem, líderes também, crentes e líderes, que não podem ouvir falar de uma nova visão, de um novo modelo, de um novo movimento, ou de uma nova doutrina, porque ele vai para onde? Vai atrás. Há pouco tempo atrás no Brasil, poucos anos atrás, surgiu uma nova visão. Alguém lembra dessa nova visão? Como era o nome dela? G12, Grupo dos 12. Um tal de César Castelhano, na Colômbia, um pastor, tem essa visão, que ficou conhecida como G12. Traz para o Brasil, especialmente, isso pode colocar no YouTube também, especialmente com um pastor em Manaus chamado René Terra Nova, que hoje passou de pastor a apóstolo, de apóstolo a pai apóstolo, e hoje é patriarca. E a mãe dele tem a unção do Messias ou a unção do patriarcado. Começa com uma visão chamada G12. Foi uma loucura nesse país, porque a proposta do G12 era crescimento rápido em pouco tempo. Pastores entraram na visão, derrubaram igrejas, já começaram a construir templos grandes, porque em um ano dobrava, em 2 anos triplicava, em 4 se tornava uma mega igreja em 4 anos. Se frustraram, porque derrubaram a igreja e não conseguiram mais reconstruir, porque não foi o crescimento que esperavam, mas foram atrás. Há pouco tempo, mais um pouquinho atrás, melhor dizendo, do que o G12, nós fomos impactados. A geração mais velha, como Luiz Edmilson, lembra disso. Nós fomos impactados com a geração do dente de ouro. Todo mundo queria ir para os eventos, porque tinha um pastor que orava, e quando ele terminava de orar, a boca da pessoa tinha 1, 2 ou 3 dentes de ouro. Lembram disso? Era febre nessa nação, e muita gente ia atrás, ficava impactado com os dentes de ouro. No mesmo período surgiu a unção do paletó, onde o cara tirava o paletó, jogava o paletó e as pessoas caíam aos montes. Virou uma febre nessa nação. Mas por que cristãos saíam das suas igrejas, líderes entram nesses movimentos? Porque lhes falta maturidade, estabilidade, firmeza, segurança doutrinária. Paulo disse: a maturidade que vocês devem alcançar é para que vocês não fiquem igual um barquinho sem rumo, rodopiando no meio de uma ventania, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Crescimento, irmãos, também é isso, e principalmente isso, é você alcançar essa maturidade. Mas essa geração maravilhosa de jovens e adolescentes não tiveram a tragédia de viver isso que nós vivemos, mas estão vivendo uma tragédia maior. Porque qual é a moda hoje? Há uma que tem persistido, que é a teologia da prosperidade. Ela ainda persiste, mas a moda hoje é exatamente as mensagens motivacionais que tem um intento, a intenção de massagear o ego dos ouvintes. Alguém certa vez mandou um vídeo para mim com um cara falando um absurdo de heresia, e aí colocou a seguinte legenda: heresia com fundo musical. Porque esse coaching cristão, porque agora não é mais pregador, né? Agora é coaching. Nome bonito. Coaching cristão. Ele estava dizendo
que do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. O que é que vocês acham que o auditório fez? Aquele gritinho. Maravilha. Bem assim. Aplausos. Por que, irmãos? Porque a nossa geração está vivendo o período em que as pessoas vão para a igreja para terem o seu ego massageado. Por isso que as mensagens que as pessoas mais gostam são mensagens de caráter puramente humanista. E é o que os coaching cristãos têm feito hoje. E os nossos jovens e adolescentes estão sendo levados de um lado para outro. Porque eu estou sabendo que alguns aqui são seguidores e que alguns aqui ainda escutam. Tem um famosinho aí agora de 24 anos, chamado Vitor Azevedo. Se você conhecer um herege, ele é dobrado. Ele tem falado absurdos. E tem um monte de gente seguindo. Um monte de gente acompanhando. Um monte de gente compartilhando vídeos. Meu irmão, não faça isso, porque isso é um dano para a vida da igreja. Não sejamos mais meninos levados de um lado para outro. Paulo diz que o nosso alvo é chegar à estatura de Cristo, é alcançar a varonilidade, ou seja, a estatura de gente adulta, exatamente para não ser levado de um lado para outro. Sabe por que tanta gente vai atrás? Porque fala o nome de Deus e porque massageia o seu ego. Você quer ver isso não funcionar? Tire o fundo musical, tire a parede preta e as luzes com holofotes e deixe o cara pregar com a sua própria voz normal. Acabou. Não tem. Então Paulo está dizendo, é para chegar aí, nessa estatura. Essa coisa de ficar jogado de um lado para outro, Paulo diz, é coisa de menino. É coisa de imaturos espirituais. É coisa de gente sem estabilidade, sem segurança doutrinária. Então qual é a natureza do crescimento mesmo? Crescer na unidade da fé, crescer no pleno conhecimento de Cristo, alcançar maturidade espiritual e alcançar firmeza e estabilidade doutrinária. E para concluir, verso 15. Queria concluir falando sobre o crescimento da igreja e a dependência de Cristo e uns dos outros. 4,15. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos em quê? Em tudo. Em quem? Naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Verso 16. De quem? Ou seja, dessa cabeça. Desse cabeça. De quem? Diz o texto. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então preste atenção, irmãos. O crescimento deve ser naquele que é o cabeça. Eu vou repetir algo que eu disse aqui na mensagem do dia de domingo à noite. É do cabeça da igreja. É dele que vem a força, as energias necessárias e os nutrientes necessários para o crescimento saudável da igreja. Não há crescimento saudável sem dependência de Cristo. Qualquer igreja que cresce simplesmente atribuindo o seu crescimento ao modelo que foi usado, ao método de crescimento, essa igreja está esquecendo que ela só cresce saudável se depender do cabeça, porque é dele que vem os nutrientes necessários para o crescimento saudável. Mas se eu parasse aqui e orasse com vocês, eu seria incompleto. Verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo o quê? A justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vimos que o corpo só cresce saudável se depender do cabeça. Mas nenhum corpo cresce saudável se os membros não estiverem trabalhando na interdependência. Imagine que o seu braço se revolte contra a sua cabeça e resolva espancá-lo. Imagine que o seu dedo se revolte contra os seus olhos e resolva furá-los. Seria uma loucura. O corpo só funciona bem se cada parte, cada junta trabalhar na interdependência. Com isso eu queria finalizar dizendo o seguinte: o corpo cresce quando cada parte cumpre a sua função. O corpo cresce quando cada membro vive uma relação de dependência mútua. Por isso, não existem inúteis no corpo de Cristo. Não existem dispensáveis no corpo de Cristo. Não existem imprestáveis ou descartáveis no corpo de Cristo. Se você olha para alguém na igreja que é membro do corpo de Cristo e você acha que não precisamos dele, pode ser descartado, que não vai fazer falta. Você ainda não entendeu o que é corpo. Por quê? Porque não existe vivência ou existência autônoma no corpo de Cristo. Quem quiser viver sozinho no corpo de Cristo está fadado à morte. Porque para dar certo, para viver bem e para funcionar bem, tem que estar conectado ao corpo. Por isso, meus irmãos, cada membro precisa viver uma relação de interdependência. Quando eu me converti, nós cantávamos uma musiquinha, e alguns aqui que são da minha época vão lembrar dessa musiquinha nos momentos de comunhão, eu diria, de confraternização na igreja. E essa musiquinha dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sabe o que é isso? Dependência do cabeça, mas dependência uns dos outros. O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nesta manhã.